Olá, alunos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso primeiro encontro da disciplina de Direito Civil voltado para a questão das obrigações. Meu nome é Murilo Bonora Canhoto, eu sou formado em Direito pela Unopar, com especialização em Direito Civil, Processo Civil e Direito do Consumidor. Bom, essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, que a gente vai começar a falar o que é esse direito das obrigações, né, quais são os seus conceitos. Deixa eu só um minutinho aqui só para jogar os slides para vocês e a gente já dá início. Bom, vamos lá então. Como a gente estava falando, né, essa primeira aula vai ser uma aula introdutória, que a gente vai entender, vai descobrir, né, vai entender o que é uma obrigação, né, o que é o direito das coisas, para que ele serve, quais são suas características, e depois também a gente vai ver uma distinção entre o direito das coisas e os direitos reais, que eles têm algumas semelhanças não, mas eles têm algumas peculiaridades. Então, né, vendo a contextualização da aula, como a gente já havia falado, a gente vai iniciar fazendo essa introdução ao direito das obrigações, a gente vai ver qual é o seu conceito, como ele funciona, como alguns doutrinadores trazem essa ideia do que é essas obrigações. Na segunda parte, a gente vai daí estudar as características dessas obrigações, que vão ser 4, que é a pecuniaridade, a transitoriedade, a pessoalidade e a prestacionalidade. Depois, como a gente tinha falado, né, a gente vai fazer essa distinção entre os direitos reais e obrigacionais, a gente vai entender o que é os direitos reais, aí tem uma tabelinha também lá para frente que tem separando, né, as diferenças de um para o outro, e em seguida vamos falar das figuras híbridas, que elas são mistas, elas estão entre os direitos reais e entre os direitos obrigacionais. Essas figuras mistas híbridas são 3, que é a obrigação propter rem, o ônus real e a eficácia real, e no segundo momento da nossa aula, a gente vai fechar falando dos elementos constitutivos dos direitos obrigacionais e as suas fontes. Aí, nesse segundo momento, vai ser apenas voltado para as obrigações. Daí. A gente vai começar realmente a entender como ele funciona. Bom, então, vamos lá, vamos iniciar esse primeiro bloco da nossa aula, né, com essa primeira introdução, falando os conceitos aos direitos das obrigações. Maria Helena Diniz, baseando-se no conceito apresentado por Clovis Bevilacqua, conceitua os direitos das obrigações da seguinte forma: o direito das obrigações consiste num complexo de normas que regem relações jurídicas de ordem patrimonial, que tem por objeto prestações de um sujeito em proveito de outro. Então, qual que é essa ideia básica, né, essa ideia inicial para a gente começar a entender o que são essas obrigações? A ideia é a seguinte: vai ser uma relação jurídica de pessoa entre pessoa. Como assim? Vamos supor que duas pessoas elas têm um interesse em comum, então elas se juntam e elas realizam essa relação jurídica. Essa relação jurídica ela pode ser, por exemplo, por forma de um contrato. Elas fixam um contrato. Com isso, elas acabam criando um objeto dessa relação. E esse objeto vai ser essa obrigação que vai ter que ser realizada por uma das partes, que no caso daí vai ser na figura do polo passivo, né, ou do devedor. Mas calma, no segundo bloco a gente vai ver parte por parte, né, a questão do objeto, a questão das partes. Aqui, o importante, né, o mais importante para a gente começar a entender, para a gente começar a se situar sobre as obrigações, é ter esse conceito. Né? Vai ser uma relação jurídica formada que consiste entre pessoa com pessoa. Então, duas pessoas se juntam e criam essa relação jurídica, elas criam essa obrigação que vai ter que ser realizada. Continuando, a gente continua ainda falando desse conceito, né? Em uma relação jurídica qualquer, o poder de exigir uma prestação conferido a alguém corresponde um dever de prestar, imposto a outro. Então traz essa ideia, né? Uma pessoa, ela vai ter esse poder de exigir uma prestação, ela vai poder requerer que essa obrigação seja cumprida, enquanto a outra, ela vai ter que arcar, né, com essa obrigação, ela vai ter que pagar. A gente pode dizer, pode chamar, né? Então, uma pode exigir a obrigação, enquanto a outra deve cumprir essa obrigação. A gente vê o exemplo, o direito de um vendedor de exigir o preço convencionado de um produto. A gente pode utilizar, né? Esse é um bom exemplo para entender, porque a gente começa a ver que essa questão das obrigações, elas estão dentro do nosso dia a dia, porque a gente vê um exemplo. Uma pessoa ela vai no mercado ou numa loja qualquer.
ela chega lá. Qual é a intenção dessa pessoa? É comprar algum objeto? É comprar, contratar algum serviço, né? Dependente do que ela está querendo. Esse é um lado da obrigação. Do outro lado, é o vendedor, é o dono do local. Ele tem o poder de colocar o preço que ele quer naquele produto ou naquela obrigação e ele quer vender. Então, essas duas pessoas elas se unem, elas têm um interesse comum. Um quer comprar, o outro quer vender. Então, por meio delas, né, eles fazem esse contrato de compra e venda, que, lógico, não tem necessidade de ser um contrato escrito, e eles criam essa obrigação entre elas, que é, no caso, o que quer comprar, ele tem a obrigação de dar o valor dar esse valor que foi exigido pelo vendedor. Então, ele paga, essa prestação é realizada, né, ele consegue o produto, ele vai embora e acabou. É um conceito, é um exemplo bem simples, só que a gente pode ver como que funciona, né, as obrigações de uma forma mais resumida, de uma forma do dia a dia, para a gente começar a se entender como funciona essa questão das relações obrigacionais. Bom, passando esse conceito inicial, a gente começa a ver as características, né? Quais são as características que regulamentam essas obrigações? A primeira característica que a gente vai ver é a da pecuniaridade ou da patrimonialidade. O que ela fala? Sempre irá envolver o patrimônio, seja em forma de bens ou seja em espécie, dinheiro. O credor possui a segurança patrimonial de ver o seu direito ser cumprido por meio de modalidades econômicas. O inadimplemento pode ser convertido em perdas e danos ao credor. Bom, então, essa primeira característica, né, a gente tem que lembrar, tem que saber que em uma relação obrigacional sempre deve ter um valor econômico, né? Ele sempre vai ter relação com o patrimônio. Então não se fala de obrigação se não tiver um valor envolvido, né? Que a gente viu, pode ser em forma de bens, né? Pode ser a entrega de um carro ou a entrega de um imóvel, ou pode ser espécie, que daí seria uma obrigação, né, de um pagamento que o devedor deveria realizar. Então isso ele vai trazer essa segurança patrimonial ao credor, né? Por ter uma relação econômica. Por quê? Porque em caso do inadimplemento do devedor, se o devedor ele não cumpre essa obrigação, ele vai cair perdas e danos em cima dele, né, que ele vai ter mais essa obrigação, que ele teria que pagar mais pelo seu inadimplemento, e traz essa segurança patrimonial ao credor, porque é uma forma de o credor exigir que essa obrigação seja cumprida, né, que essa obrigação seja realizada, satisfeita, que daí seria por meio de processos de execuções, processos de cobranças, em que o credor vai entrar contra esse inadimplente, e daí essa dívida, né, a gente pode chamar, né, dessa obrigação que não foi realizada, vai cair em cima do patrimônio do devedor, né, vai ser penhorado um bem, ou vai forçar ele a pagar de alguma forma de modo judicial daí. A segunda, continuando aqui, né, a segunda característica que a gente vai ver agora a respeito dessas obrigações é a característica da transitoriedade. A obrigação começa com a finalidade, não é finalizada, de se extinguir. Sempre irá ser iniciada com o intuito, a finalidade de se dissipar. Toda obrigação se extingue. Os direitos podem ser renováveis, no entanto, nunca podem ser indetermináveis. Sempre deve existir um prazo determinado. Essa ideia da transitoriedade, ela vai mostrar para a gente que essas obrigações, né, essas relações jurídicas que são realizadas entre as pessoas, elas não podem ser eternas, elas não podem durar para sempre, elas têm essa transitoriedade, elas são sempre já criadas, elas são iniciadas com a ideia de que essa obrigação vai ser realizada, ela vai ser satisfeita e vai acabar, ele é por isso que fala, é transitório, né? Ele vai iniciar, vai ser feito e acabou, não pode ser eterno, né? Uma pessoa ficar vinculada a essa obrigação. A gente viu, pode ser renovável, eles podem aumentar esse preço, né? Obrigação de fazer, ele tem que fazer alguma coisa. Durante um determinado tempo, depois pode renovar para continuar essa obrigação. Só que ele não pode, só que sempre tem que ter um tempo determinado, não pode ser, vai fazendo aí e a gente vê como é que fica depois. Não, tem que ter um prazo determinado, ele não pode ser para sempre. Igual a gente viu o exemplo da pessoa que vai comprar alguma coisa na loja, né? Ela quer comprar,
ela paga, pega aquele produto, vai embora e acabou. Acabou a obrigação. Ele não fica mais obrigado a mais nada. Essa relação jurídica, ela se extingue. Então, essa é a ideia das obrigações. É que seja realizada uma relação, ela seja cumprida e ela se extingue. Quando a gente vê a próxima característica, a terceira, que é a da pessoalidade, ou também pode chamar de relatividade. Trata-se de uma relação jurídica, um vínculo que se estabelece sempre entre duas ou mais pessoas, que é o credor e o devedor, né, o polo ativo e o polo passivo. Nesse sentido, é convencionado o ato negocial entre indivíduos determinados, no máximo chegando a seus herdeiros, não sendo postulado para terceiros. Então, aqui a gente traz a ideia, né, da pessoalidade, aquela ideia de que essa relação jurídica ela vai ser formada por duas figuras, não vamos falar duas pessoas, né, porque pode ter mais de um credor e devedor. Então, são essas duas figuras, né, que seriam o polo ativo e o passivo, o credor e o devedor. Aí a gente lembra que não tem necessidade de ser apenas duas pessoas. Pode ter mais de um credor, ou mais de um devedor, ou mais de um credor e mais de um devedor na mesma relação. Só que sempre tem que existir essas duas figuras, né, do credor e do devedor. E essa pessoalidade, ela também vai trazer essa ideia que a relação jurídica que é formada entre essas duas figuras, ela vai ter que ser cumprida, ela vai ter que ser realizada, né? Ela vai ter que se proceder entre essas duas figuras só. Ele não pode passar para a terceira essa obrigação. Você não pode substituir ela, você não pode postular ela, né? Você fala, ó, eu tinha essa obrigação, você resolve. Não. Se você fez essa relação jurídica, você criou esse vínculo jurídico, é você que tem que terminá-lo, né? Você que tem que realizar essa obrigação. Algo que acontece pode cair até em questão de herdeiros, né, para o credor, o devedor. O herdeiro de um credor recebe, ou um herdeiro de um devedor tem que arcar com essa obrigação. Só que não pode chegar a terceiros estranhos. Essa é a ideia da pessoalidade, que se ela foi fixada, essa relação jurídica entre duas pessoas, são essas duas pessoas que têm que resolver ela. Continuando, a gente chega na última característica que a gente vai ver, que é a da prestacionalidade. Aí, o que traz para a gente essa ideia da prestacionalidade? O objeto é sempre uma atividade, uma prestação que pode ser de dar, fazer ou não fazer alguma coisa certa ou incerta. O Código Civil traz um rol de modalidades de relações jurídicas que podem ser realizados, ainda sendo possíveis criar outras formas desde que sejam válidas e lícitas. Então, a ideia da prestacionalidade vai ser realmente essa ideia de que qual vai ser a obrigação que tem que ser realizada, qual vai ser essa prestação. Aí a gente trouxe aqui, né, que pode ser uma obrigação de dar, fazer, não fazer, entregar a coisa certa ou coisa incerta. Só que calma, essas formas de obrigações, né, a gente pode chamar de espécies de obrigações, a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. A gente vai ver cada uma, vai ver como que elas funcionam, quais são suas características. O importante agora é a gente só lembrar que existe essa característica que ela vai nos trazer, ela vai nos falar qual deve ser a prestação, né? Como que essa obrigação deve ser realizada. E também é importante a gente entender que essa obrigação ela não tem a necessidade de estar sendo mostrada no código. O código traz um rol, né, de modalidades, que é essa que a gente viu, de dar, fazer e tal, só que as partes, quando elas se juntam para convencionar esse vínculo jurídico, essa relação, elas podem acabar convencionando uma relação atípica, né, um contrato, alguma coisa que não seja determinado em código. Lógico que essa contrato atípico, nessa convenção atípica que as partes fazem, tem que ser lícita, ela tem que estar dentro da lei. Como, por exemplo, não pode duas pessoas se juntar e formar um contrato de compra e venda de drogas, né, ou de alguma coisa assim, porque no caso teria a ilicitude da obrigação e não teria validade, né, seria nulo. Com isso, a gente passa essa primeira questão das características dos direitos obrigacionais, e agora a gente vai começar a falar entre a distinção entre os direitos reais e os obrigacionais. Primeiro, para a gente começar a falar, vamos recapitular nesse conceito. Então, a ideia de direito obrigacional é aquelas duas pessoas
é uma relação jurídica, um vínculo jurídico que se forma entre pessoa com pessoa, enquanto nos direitos reais é diferente, porque é a relação jurídica que se forma entre pessoa com coisa. Então, tendo isso por base, né, direitos reais, pessoa e coisa tem relação com a propriedade. A gente vê, né, que a primeira característica, a primeira distinção seria que os direitos reais, eles são absolutos, eles podem ser opostos a todos. Quando você tem essa propriedade, toda a universalidade, né, a gente fala em questão da sociedade, ela é absoluta a essa universalidade. Ninguém pode tomar essa propriedade de você. Então, tendo essa ideia, a gente vê que o sujeito passivo ele é universal, pode ser qualquer pessoa, que é diferente do que nos direitos obrigacionais, em que é relativo. O sujeito pacífico ele é específico. Por quê? Porque teve duas pessoas que se juntaram para fazer essa relação. Então, só o passivo vai ser só se existir esse inadimplente, né? Só esse que não realizou essa ideia. A gente vê a outra diferença, né? O terceiro ali. Os direitos reais, ele é números clausulos. O que isso significa? Para ser um direito real, a lei tem que mostrar para a gente. A lei vai nos trazer quais são os direitos reais. Enquanto nos direitos obrigacionais é diferente. A gente acabou de ver pela característica da prestacionalidade, né? Que o código traz um rol de direitos, só que as pessoas podem criar contratos atípicos, né? Elas podem fazer as suas próprias relações jurídicas. Aí a gente vê a outra, nos direitos reais. Ele vai ter por objeto bens aos quais possam se atribuir valores e utilidade econômica. Isso aqui a gente falando do objeto da relação. No objeto nos direitos reais é o bem em si, é a propriedade em si, que tem um valor econômico. Enquanto o objeto nos direitos obrigacionais é a ideia da própria obrigação em si. É aquela obrigação que foi formada entre essas duas pessoas. Esse vai ser o objeto. E o último, que é nos direitos reais, ele tem o direito de sequela, ou seja, quando essa propriedade é tomada injustamente, o proprietário ele pode ir e ele pode requerer de volta essa propriedade de forma lícita, enquanto no direito das obrigações, quando existe um inadimplemento, aí vai cair isso em cima do patrimônio do devedor. O credor, por meio de uma ação de execução, uma ação de cobrança, vai cobrar isso caindo em cima do patrimônio do devedor. Beleza, gente? Então, continuando agora, a gente começa a falar a questão das figuras híbridas. O que é essas figuras híbridas? Ela vai trazer a ideia de que são, como posso dizer, são situações em que elas são mistas, elas não estão nem dentro do direito real, nem dentro do direito obrigacional, ele fica no meio. Por isso que é chamada de figuras mistas, de figuras híbridas, desculpa, porque não tem como se identificar se é um direito real ou se é um direito obrigacional. A primeira figura mista, híbrida, desculpa, que a gente vai ver é a obrigação propter rem. Como que ela funciona? Segundo Silvio Rodrigues, a obrigação propter rem é aquela em que o devedor, por ser titular de um direito sobre uma coisa, fica sujeito a determinada prestação, que por consequente não derivou da manifestação expressa ou tácita da sua vontade. Para a gente entender essas figuras híbridas, é mais fácil a gente usar exemplos. Essa primeira da obrigação propter rem, a gente usa o seguinte exemplo. Vamos imaginar que tem um condomínio e esse condomínio ele passa a cobrar uma prestação dos condôminos. Então, esse condômino que tem que... A gente vê essa figura nessa ideia do condômino que ele tem que arcar com essa prestação. Por quê? Porque a gente vê o condômino, ele tem essa propriedade, né? Ele tem, vamos supor, esse apartamento, só que aí vem essa determinação que ele não está, a gente pode dizer assim, ele não manifestou a vontade dele para pagar, né, essa prestação e ele tem que arcar com isso. Então a gente consegue ver nessa ideia de figura híbrida, porque tem esse condômino, ele tem uma propriedade, um direito real, só que ele tem que arcar com essa prestação, né? Ele tem que, acaba criando esse vínculo entre ele e o condomínio. Então, aí poderia ser um direito obrigacional, mas é o quê? É real ou obrigacional? Por isso que ele é híbrido, né? Ele fica no meio, ele tem essa ideia aqui de que não vai nem para um lado e nem para o outro. Então, essa primeira ideia, né, de obrigação propter rem, a pessoa tem uma propriedade, né, ele tem um bem, e acaba sendo criado alguma prestação, alguma coisa que ele tem que realizar, que não expressou da vontade dele, veio de outra parte, né, para ele ter que realizar. A segunda figura híbrida que a gente vê é o do ônus real. Obrigação de ônus real é aquela que limita o uso e o gozo da propriedade, consistindo em um gravame.
é um direito sobre coisa alheia temporária que grava determinado bem, obrigando o seu proprietário a pagar prestações periódicas. Aqui, para a gente poder entender como funciona esse ônus real, a gente usa outro exemplo, que daí o exemplo vai ser o seguinte. Vamos imaginar um proprietário que ele tem uma fazenda e ele dá o direito de gozo e de uso dessa fazenda para uma outra pessoa. Ele fala, ó, você pode ficar lá, você pode produzir nessa fazenda. Só que 50% do que você produzir tem que voltar para mim. Então, é essa a ideia do ônus real. A pessoa, ela tem a posse, né, ela tem essa posse, ela pode se utilizar dessa propriedade, só que ela tem um gravame para ela poder utilizar essa propriedade, né? Ela vai ter uma obrigação para ela poder ficar nessa propriedade, que no caso seria passar uma parte do que ela produzisse para o proprietário. É essa a ideia que vem do ônus real, né? A gente vê de novo. Tem um direito real, que seria, no caso, né, o proprietário, que ele tem essa propriedade, só que ele faz como vamos supor, nessa relação obrigacional com a pessoa que ele vai ceder as terras. Então, a gente vê de novo, né, a questão da figura híbrida. Tem a propriedade e tem a obrigação. Então, ele aparece as duas ideias em um só conceito. E a última figura híbrida é a da eficácia real. A obrigação terá eficácia real quando, sem perder seu caráter de direito a uma prestação, se transmite e é oponível a terceiro que adquira sobre determinado bem. Aqui, para a gente entender, vamos utilizar outro exemplo que daí fica mais tranquilo, fica mais fácil a gente conseguir identificar como que aparecem essas obrigações. Nessa aqui, a ideia, vamos pegar o seguinte exemplo. Uma pessoa compra uma propriedade, vamos colocar, ela compra um imóvel, ela comprou um apartamento. Ela tem essa propriedade, ela é a proprietária. Só que, nesse apartamento, ele veio com um contrato de locação. Tem uma pessoa morando lá. Esse novo proprietário, ele não pode simplesmente chegar e falar, ó, eu comprei, é meu, agora vai embora. Não, ele tem que respeitar essa cláusula, ele tem que respeitar esse contrato. Então, aqui é a ideia da eficácia real. Eu obtenho essa propriedade, só que ela vem já com a gente pode chamar uma obrigação, né, que no caso seria esse contrato de compra e venda. Então, eu não posso simplesmente extinguir esse contrato, eu tenho que respeitar ele. De novo, a gente vê, o cara comprou, ele tem a propriedade, é um direito real, e ele já vem com essa obrigação que ele tem que cumprir, né? Já vem com essa relação jurídica, né? No caso, uma relação obrigacional que ele tem que, vamos dizer assim, aceitar, né? Ele não pode simplesmente acabar com esse contrato do nada, assim, por vontade própria. Bom, com isso, a gente encerra esse primeiro bloco da nossa aula. A gente fecha, né, essa questão de figuras híbridas, que seriam esse conceito misto entre direitos reais e direitos obrigacionais. Para o segundo bloco agora da nossa aula, a gente volta a falar só da questão do direito obrigacional, no qual a gente primeiro vai falar dos elementos constitutivos dos direitos obrigacionais e, no final, a respeito das fontes desses direitos. Bom, começando, então, a gente coloca de novo aqui, né, para a gente lembrar o conceito de obrigações. É o vínculo jurídico pelo qual alguém tem a parte, né, o sujeito passivo, ele vai se propor a dar, fazer ou não fazer qualquer coisa, ele ele cria essa obrigação, que no caso vai ser o objeto da relação, em favor de outrem, que daí vai ser o sujeito ativo, né, o credor que vai receber. Então, esse aqui é o importante dessa aula para a gente entender, né? Esse conceito de obrigações, essa relação jurídica que é formada entre duas figuras, né? No caso, o polo passivo e o polo ativo. Bom, então, agora a gente começa a ver quais são os elementos constitutivos desse direito obrigacional. Primeiro, é importante a gente entender que os elementos constitutivos, eles são muito importantes porque eles são obrigatórios. Deve existir esses elementos, porque se não tem algum desses elementos, acaba não existindo obrigação, né? Ele acaba não tendo a possibilidade de que essa obrigação ela tenha valor jurídico, né? Ela possa ser realizada. Então, o primeiro elemento constitutivo que a gente vai ver dessa relação é o vínculo jurídico. É um vínculo jurídico porque, sendo disciplinado pela lei, vem acompanhado de sanção, sujeita ao devedor à realização de um ato positivo ou negativo no interesse do credor. Como que é, então, essa ideia do vínculo jurídico? Lembra que a gente falou, né, no conceito? Vai ser duas partes
que vão se juntar e criar uma relação jurídica. Essa relação jurídica é o vínculo jurídico, é a mesma coisa, é a mesma ideia. Então, para que se tenha uma obrigação, né, para que exista essa obrigação, deve existir esse vínculo jurídico entre essas duas partes, porque esse vínculo jurídico ele se torna o objeto da obrigação, ele se torna o objeto em si, a gente pode dizer, né, porque ali vai ser formado esse vínculo e vai ser mostrado, né, vai ser aplicado ao devedor o que ele tem que fazer. Se no caso é pagar uma quantia, realizar um serviço, entregar alguma coisa, ou deixar de fazer alguma coisa. Então é essa a ideia, que daí a gente viu, né, que ele é disciplinado pela lei, então ele traz uma sanção também, que é aquela ideia de que se o devedor, né, o sujeito passivo, acaba sendo inadimplente, ele acaba não realizando essa obrigação, isso vai recair sobre o patrimônio dele pelo credor, né? O credor pode ajuizar uma ação de execução ou qualquer outra ação para que ele receba esse valor, né? Para que ele possa obter essa obrigação que não foi realizada anteriormente. Então, o que é importante a gente entender é que esse vínculo jurídico ele deve existir para que se tenha uma obrigação, e ele nada mais é do que essa relação jurídica, né? Ele é essa obrigação em que eles estão formando nesse contrato, ou seja o que for. A próxima elemento constitutivo que também deve ter na obrigação são as partes da relação. Em toda relação obrigacional, existem duas partes, determinadas ou determináveis. Um sujeito ativo, credor, e um sujeito passivo, devedor. Fácil, né? Tranquilo, sem mistério. A gente já veio falando a respeito disso desde o início, né? Tem que se ter essas duas figuras, tem que se ter essas duas partes, né? Que é o credor ou o sujeito ativo e o devedor, o sujeito passivo. Então, a gente viu também já que não tem a necessidade de ter apenas um credor ou apenas um devedor, pode ter mais deles dentro dessa relação, e eles são determinados ou determináveis, ou seja, você vai conseguir identificar eles no momento em que você realizou essa obrigação, ou você vai identificar eles no momento em que ela for ser realizada. Agora aqui, vamos ver os dois, né, para a gente entender certinho como é que funciona a ideia dessas duas figuras. Então, o credor. Basta que o credor seja determinável, podendo ser identificado no momento do adimplemento da prestação, ou na ocasião em que se exigir o seu cumprimento. Então, básico, é bem básico mesmo essa ideia, né? A gente vê que o credor vai ser aquela parte em que ele vai receber a obrigação, a obrigação vai ser satisfeita em razão a ele. Então, para que se tenha o credor, ele tem que ser determinável, né? Ele pode ser determinado no momento em que essa obrigação é realizada ou no momento em que ela se for ser realizada, né, quando ela for ser cumprida. Então, a gente usa um exemplo para identificar quem é o credor, que seria no caso de um título ao portador. Você tem esse título, né, você vai ter a ideia desse título, e quem tiver na posse desse título, você pode identificar ele como sendo o credor. Ele que vai receber o valor, né, do título. Enquanto a ideia do devedor, ele não tem a obrigação de ser perfeitamente individualizado, só que ele deve ser determinável, ou seja, que haja simples possibilidade de sua ulterior determinação. O que isso quer dizer? É que a gente tem que identificar quem é esse devedor no momento em que ele for cumprir a obrigação. É a mesma ideia do credor, né? No momento que ele for cumprir essa obrigação, ele tem que ser determinável, tem que saber quem está pagando, né? Ou quem está realizando a obrigação. Um exemplo para a gente identificar o devedor é a ideia da obrigação propter rem, das figuras híbridas que a gente viu, lembra? Aquela ideia de que o condomínio ele vai requerer uma prestação dos condôminos. Esse condômino que vai ter que realizar essa prestação, né? Vai ter que pagar essa prestação, ele é identificado como devedor. Ele vai ser a parte passiva em que ele tem que arcar com esse valor. Bom, com isso, então, a gente passa para o próximo elemento constitutivo. Essa das partes, né, bem tranquilo, é bem fácil de entender. E agora a gente vê esse outro, que vai ser a respeito da prestação, que vai falar do objeto da obrigação. Então, ele vai ter 4 características que esse objeto ele tem que ter. O primeiro é que ele tem que ser lícito,
Ou seja, ele tem que estar em conformidade com o direito, a moral, aos bons costumes e a ordem pública, sob pena de nulidade da relação obrigacional. Então, ele é aquela ideia, né, de que ele tem que o contrato tem que ser feito por alguma coisa ilícita, alguma coisa que esteja em conformidade com a lei. Foi aquela ideia daquele exemplo que a gente trouxe também no início da aula. Não pode as partes se juntarem e criarem um contrato de compra e venda de drogas, né? Ou vai fazer um contrato em que uma pessoa ela aceita a ser escravizada. Não existe isso, não pode, porque não estaria em conformidade com a lei, não teria licitude. O outro objeto, né, outra característica desse objeto é que ele seja possível físico e juridicamente. Ele pode ser realizado quanto a natureza permitir e não ser proibido por lei também. Então, essa ideia do possível fisicamente é aquela ideia de que ele realmente tem que existir uma maneira física de ser realizado. Como assim? Não pode ser uma coisa doida, uma coisa que seja impossível. Por exemplo, vamos fazer um contrato que você vai ter que ir daqui do Brasil até os Estados Unidos em 10 minutos. É impossível. Fisicamente, não tem como se realizar isso. Então, é essa ideia, né, que traz do possível fisicamente. É uma coisa que, pela física, né, tem que ter a possibilidade de que isso seja realizado. Não pode inventar uma coisa muito doida que é impossível de acontecer. E a ideia, né, do possível juridicamente, essa ideia também que não pode ser proibido pela lei. Ele traz também essa ideia, ele tem que ter de acordo com a lei essa obrigação. Como, por exemplo, né, fazer um inventário de uma pessoa viva. Ele tem que estar dentro dos parâmetros legais. Continuando ainda nessas características, né, do objeto, a gente vê que ele tem que ser determinado ou determinável, que se não for, ele fica sob pena de não haver uma obrigação válida. Essa ideia de determinável é que quando você cria esse objeto, você tem que determinar qual vai ser a obrigação, como, por exemplo, vai ser de pagar alguma coisa ou vai ser de entregar. Então, a gente pode utilizar também aquele exemplo da ideia de que o cara vai comprar um boi reprodutor. Ele escolhe aquele boi reprodutor, que é aquele que é o bom, né, o que vai render mais dinheiro para ele. Então, no momento da entrega desse boi, o vendedor ele não pode simplesmente chegar e entregar qualquer outro boi. Ele tem que entregar aquele que já foi determinado. É essa a ideia. Ou ele vai pegar um filhote, né, de um animal, de um casal de animal, que é aquele casal que traz bons filhotes, né, os filhotes mais bonitos. Então, ele fica determinável, né? Ele vai se determinar que quando nascer aquele filhote vai ser daquele casal, não vai poder ser qualquer outro. Então, essa é a ideia, né, do determinar. Tem que se determinar o objeto. E a última característica desse objeto é que ele tem que ser patrimonial. É imprescindível que seja suscetível de estimação econômica. Estimação econômica, sob pena de não constituir uma obrigação jurídica, uma vez que, se for despido de valor pecuniário, inexiste a possibilidade da avaliação dos bens, dos danos. É aquilo que a gente tinha visto também, né, nas características das obrigações. Ele vai trazer a ideia de que tem que ter um valor econômico, tem que ser um valor patrimonial nessa obrigação. Porque é importante que tenha essa ideia econômica, porque em caso de existir um inadimplemento, no caso do devedor não arcar com a obrigação, ele pode ser identificado qual foi o prejuízo que o credor teve para uma possível ação de execução ou uma ação de cobrança mesmo, né, que recaia sobre esse devedor. Bom, com isso a gente fecha essa ideia dos elementos constitutivos. É importante a gente saber nesses elementos, porque, como a gente falou, se não existir esses elementos, acaba não existindo também uma obrigação. Então, é importante sempre ter em mente isso. E agora, para a gente chegar nesse último momento da nossa aula, o que a gente vai ver são as fontes dessas obrigações. A gente vai ver de onde decorre as questões obrigacionais. Então, começando. Segundo o professor Silvio Rodrigues, as obrigações sempre têm por fonte a lei, sendo que em alguns casos, embora essa apareça como fonte imediata, outros elementos despontam como causadores imediatos do vínculo. Bom, aqui primeiro é importante a gente lembrar, né, que basicamente quase todos os ramos do direito, quando se fala de fonte, sempre vai ter aquela fonte primária, né, aquela fonte imediata, que vai ser por meio da lei. A lei vai nos trazer quais são as obrigações que devem ser realizadas, a lei vai nos mostrar
como que tem que ser realizado cada conteúdo. Então, nas obrigações não é diferente. A gente tem a figura da lei também determinando, né, como que vai, da onde vai vir as obrigações. Só que aqui também a gente vai encontrar outras fontes, né, que são chamadas as imediatas, que não vai decorrer diretamente da lei, mas de algumas hipóteses, algumas situações que podem acontecer, que a gente vai ver agora. Vão ser duas situações. Vamos lá. A primeira é obrigações que têm por fonte imediata a vontade humana. Essas duas obrigações, elas vão se dividir em aquelas que provém de um contrato, que é da vontade das partes, e a que decorre da manifestação unilateral da vontade. Então, como assim? A gente vê, né? Ela prova da vontade das partes, essa primeira ideia, que é daquilo lá, né? Que as partes se juntam e elas acabam criando uma obrigação, elas acabam criando esse contrato entre elas. Lembra que a gente viu que não tem a necessidade, né, das partes elas se pautarem apenas no que a lei traz, elas podem fazer contratos atípicos. Então, é aí que vem dessa ideia, né? Não tem a necessidade de apenas se utilizar da lei, mas eles podem criar essas prestações atípicas, né? Que não decorram diretamente da lei, mas aí tendo a licitude também, né? E isso não pode faltar. E na questão, né, de que decorre de uma manifestação unilateral da vontade, é que seria apenas uma das partes que manifestam essa vontade, que daí seria um exemplo, né, como uma promessa de recompensa, né? Em que uma pessoa tem que cumprir alguma coisa, ela recebe essa recompensa em troca. A segunda fonte que a gente vai ver é a questão das obrigações, que tem por fonte imediata o ato ilícito. Como que funciona isso? São as que constituem, mediante uma ação ou omissão culposa ou dolosa do agente, causando dano à vítima. Então, aqui, para a gente entender essa ideia do ato ilícito, vamos a um outro exemplo que daí fica bem tranquilo de entender como é que é. Bom, é o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa, ela está de carro e ela passa num sinal vermelho, ela fura o sinal. Com isso, ela está realizando um ato ilícito, ela está fazendo uma coisa que não pode, né, atravessando o sinal vermelho. Por esse ato ilícito que ela realiza, ela bate em um outro carro. Ela acaba gerando um dano, ela acaba causando um dano a essa pessoa que está no carro, seja um dano material ou ela acaba machucando essa pessoa, né? Nesse momento, então, que a gente entende que esse autor, a gente pode chamar, né, dessa ação, ao cometer um ato ilícito, ele gera um dano a essa vítima. Gerando esse dano, ele acaba fazendo o quê? Criando uma relação entre essas duas pessoas. Ele cria essa obrigação que ele vai ter a favor dessa vítima que acabou recebendo esse dano. Então, qual seria essa obrigação? A obrigação de reparar o dano, a obrigação dele arrumar esse carro, né? Ou uma obrigação que ele teria que pagar um valor como forma de indenização. Então, é essa ideia que traz por essa fonte. A pessoa realizando um ato ilícito, que no caso seria passar nesse sinal vermelho, ele acaba gerando esse dano a uma outra pessoa, e com isso ele acaba criando essa obrigação com essa vítima, né? Que no caso seria essa obrigação que ele teria que reparar o dano que ele gerou. Então, por esse exemplo, a gente consegue ver certinho como é que funciona, né? Sendo que não tem a necessidade, nesse exemplo nosso foi uma ação, mas ele poderia também realizar uma omissão, né? Que ele deixa de realizar alguma coisa e isso acaba gerando um dano. Então, também entraria aqui, também geraria essa obrigação. Bom, para finalizar, a gente vê a última fonte, que daí é aquela fonte que a gente tinha falado já, né? Que é uma fonte direta à lei. Vai ser aquelas obrigações que decorrem direta e imediatamente da lei. Como, por exemplo, obrigação de prestar alimentos. Essa pode ser entendida também, né, como uma obrigação que ela é diretamente mostrada pela lei. A gente pode pegar também a ideia, né, da obrigação de prestar alimentos gravídicos, que é aquela em que o pai dessa criança ele tem que dar todo o suporte, né, pagar alimentos para a mulher no momento, enquanto ela está grávida. Então, isso é uma obrigação que ela é gerada pela lei, né? Então, se a mulher fica grávida, o pai automaticamente ele acaba gerando essa obrigação que a lei traz. Então, ele não tem necessidade
se juntar, né, com essas duas partes juntarem e falar, ó, vamos gerar esse contrato aqui, essa obrigação de prestar alimentos gravídicos. Não, porque no momento em que a mulher fica grávida, já acaba sendo gerada automaticamente, decorrente da lei, né, que entende que a mulher tenha esse direito a receber esses alimentos gravídicos. Então, essa é a questão, né, dessas obrigações, que como a gente falou, praticamente todos os ramos do direito, eles vão ter como uma fonte primária a ideia de que a lei vai nos mostrar como que funciona. Beleza? Bom, com isso a gente encerra esse segundo bloco também da nossa aula, né, falando a respeito dos elementos constitutivos e das fontes, e agora a gente vai ter um momento de interação, em que eu vou passar uma atividade que tem relação com essa nossa primeira aula, e vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem, realizarem uma resposta, e podem mandar essa resposta para nossa tutora. Vamos lá. A atividade é a seguinte. Diante desta aula inicial, no qual foram abordados os primeiros conceitos dos direitos obrigacionais, descreva qual é a finalidade do direito das obrigações. Então vamos ver, né? Tendo por base essa primeira aula nossa, esses primeiros conceitos iniciais das obrigações, pensem um pouquinho o que vocês entendem que seria a finalidade do direito das obrigações. Eu vou dar uns minutinhos e a gente já volta. Pessoal, estou vendo que chegou uma pergunta aqui falando a respeito do aluguel de uma casa, né? Se a finalidade é extinguir também. Ele vai entrar naquela ideia, lembra que a gente falou que ele pode ser renovável, né? Esse direito, eles podem ir aumentando, mas você tem que lembrar que sempre quando, numa questão de aluguel, quando a pessoa aluga um imóvel, sempre vai ter um prazo, né, para que seja alugado esse imóvel. Por exemplo, um contrato de aluguel de 2 anos. Então, a intenção é que se extingue depois que acabar esses 2 anos. Só que aí, quando chega próximo ao vencimento, ele pode renovar esse contrato. Então, ele entra também nessa ideia da transitoriedade, né, em que pode sempre estar aumentando o prazo. Bom, retornando aqui então, vamos responder essa questão e já vamos encerrar a nossa aula. Então, a atividade era para a gente falar o que pode ser entendido como a finalidade do direito das obrigações.
A finalidade, está finalizada aqui, mas a finalidade da obrigação é a satisfação de um interesse legítimo do credor. Entretanto, a satisfação do interesse do credor não implica que ele não tenha deveres, fundamentalmente o dever de cooperar na consecução da obrigação, configurar como uma relação da obrigação. É necessário verificar o sentido do interesse do credor na obrigação, compreender as classes dos interesses tutelados, distinguir a natureza desses interesses, identificar quais os limites de realização do interesse do credor. Então, a gente chega na ideia de que a finalidade, né, dessas obrigações seria na satisfação do próprio credor. Por quê? Quando essas duas pessoas elas se juntam e realizam essa relação obrigacional, qual que é o próprio interesse das duas, né? Qual que é o objetivo das duas? É que essa obrigação seja cumprida. Então, tendo isso como base, a gente entende que a finalidade, né, dessas obrigações seria a satisfação do credor, porque só teria satisfação do credor se fosse realizado essa obrigação que foi feita em primeiro lugar. Então, a gente pode entender, né, que o mais importante nos direitos da obrigação é a ideia do direito da satisfação do credor. Só que a gente tem que analisar também algumas questões, né, como quais são os interesses tutelados, a natureza desses interesses, né, e discutir se existe algum limite de realização desse interesse, porque também tem que levar em consideração de que essa obrigação ela tem que ser realizada de uma forma justa, né, para ambas as partes, e não apenas nessa ideia da satisfação do credor a qualquer custo. Ele tem que dar possibilidades justas também para o devedor. Beleza? Bom, com isso a gente chega ao término da nossa aula. A última coisa que a gente vai ver aqui vai ser um recapitulando, que a gente vai abordar, né, os pontos mais importantes e relembrar os principais conceitos que a gente viu nessa aula. Vamos lá. O primeiro é o seguinte: direito obrigacional rege as relações jurídicas, sendo o objeto prestação de um sujeito em proveito do outro. Então, esse aqui é o mais importante dessa primeira aula, que a gente tem que grifar, anotar certinho, que é para a gente começar a entender, né, e não se perder no decorrer das próximas aulas. É essa a ideia, de que o direito obrigacional ele vai reger essas relações jurídicas que são formadas entre duas pessoas. E esse vínculo jurídico nada mais é a obrigação em que essas partes se chegaram, né? Vai ser essa obrigação em que elas se realizaram e que devem ser cumpridas. Então, esse aqui é o ponto que a gente pode entender como mais importante dessa nossa aula inaugural. Depois disso, a gente viu as características, né, desse direito obrigacional, que a gente viu que era patrimonial, que traz aquela ideia de que toda obrigação tem que ter um valor econômico, ele tem que ser relacionado ao patrimônio. A gente viu a ideia da transitoriedade, que é aquele que não pode ser eterna essa obrigação, só que ela pode ser renovável, né? Igual foi a pergunta que chegou para a gente, né? Falando a respeito dos aluguéis. Os contratos de aluguéis sempre têm um prazo para se encerrar, e que eles são cumpridos até esse prazo, e quando chega no término ele pode ser renovável, mas ele continua na ideia de ser transitório. A da pessoalidade, em que não pode sair, né, da figura das duas partes dessas duas partes da obrigação, que no caso é o credor e o devedor, ou o polo ativo e o polo passivo, e também a característica da prestacionalidade, que é aquela que o código vai nos trazer quais são as formas de prestações que podem ser realizadas, né, quais são as formas de obrigação, lembrando também que as partes podem realizar uma obrigação por meio de um contrato atípico, né, elas podem, vamos dizer assim, criar de que forma elas querem que essa obrigação seja realizada, desde que esteja dentro da lei. Outra coisa que a gente viu foi aquela ideia da distinção entre os direitos reais e as figuras híbridas. Lembra que a gente viu? Direitos reais, relação jurídica de pessoa com coisa, direitos obrigacionais, relação jurídica pessoa com pessoa. Então a gente viu aquela tabelinha, né, que trazia as várias distinções, as várias diferenças entre um instituto ao outro, e também vimos as figuras híbridas, que é aquela ideia de que são um misto entre os dois institutos, que foi a obrigação propter rem, que a gente ficou fácil para a gente ver pelos exemplos, né, que a propter rem era a ideia do condomínio que que coloca uma prestação em cima do condômino. A gente viu a figura do ônus real, que é aquela ideia que o proprietário ele
dá o gozo da sua propriedade a uma pessoa e tem um gravame nessa propriedade, né, que é a ideia do cara da fazenda que passa, dá a posse da propriedade para outra pessoa e ela tem que dar uma parte da colheita, e da eficácia real, que era aquela ideia de que a pessoa compra uma propriedade e a essa propriedade já vem uma obrigação, né, como no caso um contrato de aluguel, e ele tem que respeitar esse contrato. Na segunda parte da nossa aula, para lembrar, né, a gente viu os elementos constitutivos, que são aqueles elementos muito importantes, porque sem eles não existe a obrigação, e por fim, a gente acabou olhando também as fontes, que é da onde vai vir esse direito das obrigações, né, que pode ser por fonte imediata, pelo direito, pelas leis, e aquelas outras duas fontes imediatas, né, que era por fatos ilícitos ou pelas vontade das partes. Bom, com isso a gente chega ao término dessa nossa primeira aula. Eu agradeço a todos que acompanharam e participaram. Muito obrigado e até semana que vem.